Fala, galerinha! Professor Rafael na área para a gente terminar hoje as excludentes da responsabilidade civil. Já falamos, só para a gente recapitular. Estado de necessidade, artigo 188, inciso 2 do Código Civil fala sobre ele. Nós já falamos também de legítima defesa, artigo 188, inciso 1. Da mesma forma, falamos do exercício regular do direito, artigo 188 também, inciso 1. Aula passada nós falamos do caso fortuito e força maior, falamos da complicação em que se refere à sua conceituação, do fato do fortuito interno, do fortuito externo, que isso é extremamente importante, o fortuito interno e o fortuito externo, ok? Depois falamos... aí depois citamos exemplos de fortuito interno e fortuito externo e terminamos falando da culpa exclusiva da vítima, que a culpa total da vítima exclui a responsabilidade. Concorrente não, reduz a valor da indenização, mas a concorrente exclui, a concorrente divide e aquela que exclui completamente tira-se responsabilidade. E faltou trabalharmos o fato de terceiro e a cláusula de não indenizar. Pessoal, aqui é importante, quando a gente vai raciocinar, analisar se um comportamento de uma terceira pessoa, que não seja as partes envolvidas, que não seja o agente e nem a vítima, se ela tem a condição de romper o nexo causal. Se ela tem a condição de quebrar o nexo causal. Então, aqui nós vamos ter que fazer a análise da possibilidade de um terceiro, aquele, novamente, que não é a vítima e nem o agente, que, em primeiro momento, pensava-se ser o causador do dano. Porque se for o terceiro, a gente vai ver que foi ele que causou o dano. Então, nós temos lá a vítima e o suposto agente causador do dano. Só que vislumbra-se que uma terceira pessoa que efetivamente é o causador daquele dano. Então, vamos começar com exemplos. Aconteceu esses dias para trás aqui em Anápolis, acho que ontem, salvo engano, dia 4 de maio, dia 3 de maio, a moça conduziu um carro ali na Brasil, parou no sinal, tranquilamente. O carro de trás veio também, parou normalmente. Só que um caminhão veio atrás, o motorista passou mal e ele bateu no veículo. Isso aí é culpa de terceiros. Aí tem que analisar se vai entrar em caso fortuito e força maior. O que aconteceu com o motorista, né? Acha-se que passou mal. Então vamos excluir isso para não ficar difícil a nossa análise. Então vamos lá. Para um carro, para dois, para três, vem um caminhão lá atrás desenfreado, pum, bate no carro, que bate no outro, que bate no outro, e assim sucessivamente. A carreta, aí a primeira pessoa lá na frente, vamos colocar o nome dela de Luísa. A Luísa, ela vai entrar com ação contra, por exemplo, se ela quiser, contra o segundo carro, o carro que bateu diretamente nela. Só que esse proprietário vai falar o quê? Opa, fato exclusivo de terceiro, porque foi a carreta que bateu. Então ele vai transferir, ele vai imputar a responsabilidade ao motorista da carreta. Ah, mas a Luísa pode entrar com ação direta com o motorista da carreta? Claro que pode. Mas se ela mover contra o segundo carro, ele vai alegar culpa ou fato de terceiro, ou culpas de terceiro. Muita atenção, pessoal, porque por determinação expressa em lei, nós temos duas situações em que o fato exclusivo de terceiros, ou fato de terceiros, não exclui a responsabilidade do agente. Vamos analisar essas duas causas. A primeira situação é o fato exclusivo de terceiros, que é equiparado ao estado de necessidade que nós já estudamos lá no primeiro encontro sobre as excludentes. Lá no artigo 88, inciso 2. Nós temos que conjugar artigo 88, inciso 2, junto com o artigo 929, todos do Código Civil. Então, o cidadão, não obstante ele estar atuando em estado de necessidade,
ele vai e destrói o patrimônio alheio, agindo em estado de necessidade, ok? Ele agiu em estado de necessidade. O alheio é um terceiro, que não contribuiu para a formação da situação de perigo. Não tinha nada a ver, tá? O alheio sofreu um prejuízo, mas ele não contribuiu para aquela situação de perigo. O terceiro é vítima. Ele é vítima. E ele vai ter a pretensão de reparação de danos em face de quem destruiu seu patrimônio. Então, aquele que agiu em estado de necessidade, o sujeito que causou um dano, ele não vai poder arguir estado de necessidade, nem fato exclusivo de terceiros, equiparado ao estado de necessidade, para ficar livre do seu dever de responsabilizar. Por exemplo, o causador do dano, o cidadão causa um dano, ele não pode alegar que bateu no veículo da vítima porque teve que desviar de um pedestre que atravessou fora da faixa de pedestre. Olha, eu só bati no seu carro porque tinha um pedestre atravessando fora da faixa, fui desviar e bati em você. Tá? Isso não pode ser, não é alegar. Pode até ser alegar, mas com base no artigo 929 do Código Civil, o estado de necessidade vai gerar responsabilidade civil. Ok? Então, no caso de fato de terceiros, equiparado ao estado de necessidade, refere-se aos artigos 1882 do Código Civil e 929 do Código Civil. Neste caso, ele não pode alegar estado de necessidade ou fato de terceiro para se esquivar do dever de responsabilidade civil. Perfeito? Então, está lá o artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, que é o estado de necessidade, não forem culpados do perigo, terão direito à indenização. Então, no estado de necessidade, o dono da coisa que foi lesada, se ele não foi culpado do perigo, tem direito à indenização. Perfeito? Segundo caso, está relacionado aos danos causados por transportador aos transportados. Artigo que a gente tem que ler isso muito claro. É um artigo e a súmula. Perdão. Artigo 735 do Código Civil, súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. São duas súmulas, ou uma súmula e um artigo que a gente tem que ler isso de forma muito clara para a gente ter mais elementos para compreender essa questão do fato de terceiro, especialmente nos casos de transportador e seus transportados. Vamos entender isso aqui, pessoal. Como é que vai funcionar isso aqui? Vamos dar um exemplo, acho que fica mais fácil para a gente exemplo, depois a gente traz essas conceituações. Então, vamos lá. Você tem um transporte escolar. Você faz transporte escolar. Ok? Uma carreta em alta velocidade, agindo com culpa, ele bate na sua van escolar e gera ferimentos nas crianças que estavam sendo transportadas. As crianças estavam com cinto, tudo certinho. O que vai acontecer? Os pais das crianças ingressaram em face de você, que é o transportador, uma reparação de danos pelos danos gerados nos seus filhos, certo? Neste caso, o transportador não vai poder alegar, olha, fato exclusivo de terceiro, ele bateu em mim. Então, por conta disso, eu não tenho nenhum dever de responsabilizar. Isso não é aceito, pessoal. Isso não é aceito. O transportador de pessoas não pode arguir fato exclusivo de terceiros para excluir a sua responsabilidade pelos danos causados para as pessoas que são transportadas por ele. O transportador vai ser responsabilizado perante a vítima, mas claro que ele pode entrar com ação de regresso. Esse caso que eu falei para vocês do caminhão, tem a van está indo levar as crianças, acontece
um acidente, há uma colisão, as crianças ficam feridas, os pais vão processar o dono da van. Nada impede que o dono da van ingresse com ação de regresso contra o cara que causou o acidente, contra o caminhoneiro. Tá? Tá lá, artigo 735 do Código Civil. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiros não é ilidida por culpa de terceiros, ou seja, não é afastada por culpa de terceiros, contra o qual tem ação regressiva. Tá claro isso? Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é ilidida por culpa de terceiros contra o qual tem ação regressiva. Ok? O Código Civil acabou que repetiu o que estava na súmula depois, que a súmula é primeiro. Então, gente, para a gente fechar o fato de terceiros. Todo contrato de transporte, todo, sem exceção, tem uma cláusula implícita, que é a chamada cláusula de incolumidade. O que é essa cláusula de incolumidade? É a cláusula que impõe como dever ao transportador levar de forma íntegra os transportados até o seu destino. Então, pessoal, mesmo que não esteja de forma expressa, essa cláusula é uma cláusula implícita em todo contrato de transporte. Então, você, por exemplo, que usa van para ir para a faculdade, usa ônibus para ir para a faculdade, mesmo que não tenha essa cláusula expressa no contrato, existe de forma implícita essa cláusula de incolumidade. Ou seja, é uma cláusula que impõe como dever ao transportador de levar os seus transportados e chegar lá com segurança no destino. Levar, eles gostam de falar, assim, os doutrinadores gostam de trazer essa expressão, levar de forma íntegra os transportados até a sua destinação final. Ok? Então, nesses dois casos, nós não vamos ter a possibilidade de usarmos fato de terceiros para elidir ou para se eximir da responsabilidade. Última que nós temos aqui relacionados às excludentes, que não é uma causa, mas é uma cláusula, a cláusula de não indenizar. Gente, primeira questão importante. Pela natureza do Instituto, por ser uma cláusula, só existe na responsabilidade contratual. A responsabilidade decorrente da lesão de uma cláusula contratual. A responsabilidade decorrente da não observância de uma cláusula contratual. Perfeito? Então, na responsabilidade equiliana ou extracontratual, nós não podemos ter essa cláusula. Tá? Então, nos casos de ato ilícito, 186, nos casos do abuso do direito, artigo 187, não há que se falar de cláusula de não indenizar. Apenas em responsabilidade contratual. Apenas quando há contrato entre as partes. Beleza? Vamos entender algumas questões importantes. Essa cláusula, o próprio nome já diz, é uma cláusula onde as partes excluem o dever de indenizar em caso de inadimplemento da obrigação. Seria mais ou menos assim, eu particular, vendo um carro particular e falo, olha, caso o carro tenha algum problema, não sou responsável, beleza? Seria mais ou menos isso, ok? O que vai acarretar? Qual é o efeito dessa cláusula? Vai gerar o afastamento da obrigação consequente ao ato danoso. Aquela obrigação que nasceria em decorrência da prática de um ato danoso, nós não teremos. Aqui, gente, não é só a inversão do ônus de quem vai provar, tem que provar. Não é isso. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a inversão do ônus da prova. Aqui você está abrindo mão do direito de pleitear alguma reparação. Você está falando que a parte não tem o direito de... não tem o dever, perdão, de indenizar caso não haja inadimplemento. Quer ver acontecer muito isso em contratos imobiliários?
você vai comprar um imóvel na planta, eles colocam assim, olha, o atraso na obra não gera nenhum dever para a parte da construtora. Um atraso de até 180 dias não gera nenhuma responsabilidade para o dono da construtora. Isso é uma cláusula de não indenizar, gente. Isso é uma cláusula de não indenizar, claramente. Claramente. Ok? Tá certo? Então, vamos entender algumas coisas. Alguns doutrinadores gostam de chamar isso de cláusula de irresponsabilidade, né? Questão importante, gente. E no Código de Defesa do Consumidor? Como fica ou ficaria a aplicação dessa cláusula? Gente, primeira questão importante. O artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter referência em relação a essa cláusula. O artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, nosso CDC, ele veda qualquer cláusula contratual que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar dos fornecedores em relação aos consumidores. Então, dentro de uma relação de consumo, onde de um lado há a figura do consumidor, do outro do fornecedor, um produto ou um serviço que é ofertado, qualquer cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de responsabilizar, ela é vedada no nosso ordenamento jurídico, na relação de consumo. Rafael, e caso o fornecedor coloque essa cláusula? Ela é nula de pleno direito, ok? Ela é nula. Tá, mas qual que é a fundamentação para isso? Gente, vulnerabilidade do consumidor. A vulnerabilidade de nós consumidores perante o fornecedor, ele aconselha a intervenção estatal dentro da autonomia privada, ou seja, no acordo de vontades. O Estado vai intervir na autonomia privada entre as partes. Por quê? Por conta da vulnerabilidade. Então, ele vai considerar abusivo uma cláusula que vai beneficiar a parte economicamente mais forte. Então, por exemplo, você e a MRV, você vai comprar um imóvel na planta. MRV é a parte economicamente mais forte. Mesmo assim, vai ter uma cláusula para beneficiar ela em prol do fornecedor, do consumidor, que é mais vulnerável, ele é hipossuficiente em relação ao fornecedor. Tá vendo? Então, especialmente em contrato de adesão, a gente vai falar um pouquinho de contrato de adesão aqui quando a gente for falar mais sobre a responsabilidade na relação de consumo. É vedada qualquer cláusula que exime, que reduza ou impossibilite a responsabilidade. Então, é vedado a colocação de cláusula de não indenizar em relações de consumo. Não podemos ter de maneira alguma. Por isso que, por exemplo, você vai entrar em qualquer estacionamento, costuma, mesmo, estou falando dos pagos, dos gratuitos, tá? Aí tem aquela frase célebre: nós não nos responsabilizamos por danos causados nos veículos. Gente, aquilo ali não tem validade alguma. Tá vendo que é uma cláusula de não indenizar? Ah, mas não tem contrato. Gente, é um contrato verbal. Você está usando estacionamento de um supermercado, por exemplo. Aí acontece alguma coisa no seu carro. Batem no seu carro, arranham o seu carro. Ah, o shopping não vai pagar, o supermercado não vai pagar porque tem a plaquinha? Não. Isso é uma cláusula de não indenizar. Ele tem o dever, sim, de responsabilizar. Ok? Ele tem, sim, o dever de responsabilizar. O que se pode questionar? Se for a culpa exclusiva da vítima, aí não pode falar que essa cláusula não vai prevalecer, né? Culpa exclusiva da vítima, essa cláusula não vai prevalecer, tá certo? Por ser extremamente abusiva. A indenização é de ser cabal, ok? Tranquilo em relação a isso. Então, desde que a vítima não tenha concorrido para isso, eu fui no shopping, mas deixei meu carro todo aberto. Tá vendo? Eu concorri para aquele evento, tá certo? Só que essa cláusula, ela tem validade também em algumas situações, tá? A gente tá falando de causas que nós não temos, mas há validade.
Por exemplo, um condomínio, um prédio onde você mora. Existe a convenção do prédio, lá tem uma cláusula de não indenizar. Lá tem essa cláusula de não indenizar. Não tem como impor a responsabilidade para o condomínio. Está lá, olha, a gente não tem serviço de segurança, então, cuidado, se ter furto ou roubo dentro da garagem, o prédio não vai ser responsabilizado. Isso pode? Pode, pessoal. Desde que conste da convenção. Desde que esteja livremente pactuado pelos condôminos. Os condôminos, a maioria, chegou nessa conclusão. Porque se roubar, quem vai responder? O condomínio. Quem responde pelo condomínio? Todo mundo. Então, acaba que vem descontado no condomínio que as pessoas pagam, né? Então, depois, se vocês quiserem olhar, tem um RESP bem interessante que fala sobre isso, é o RESP 168364 de São Paulo, que foi julgado no STJ, que fala sobre isso. É um furto dentro de um condomínio, que existia a cláusula de não indenizar, não existia nenhum esquema de segurança e vigilância alguma, né? Então, tem aquela força pactuada pelos condôminos, ok? Só uma observação, mesmo que tenha esquema de segurança e vigilância, se os condôminos pactuarem que não tem de indenizar em caso de furto e roubo, não vai indenizar. Ah, mas se bateu no meu carro, aí sim, atividade inerente do estacionamento, pode acontecer. Aí sim gera esse dever de responsabilizar. Perfeito? Então, o que a gente pode concluir para a gente finalizar? Muito simples, pessoal. A cláusula de não indenizar só vai ser admitida quando as partes envolvidas tiverem uma relação de igualdade. De novo, a cláusula de não indenizar só será admitida quando as partes envolvidas estiverem em uma relação de igualdade. Ok? De forma que a exclusão do direito de reparação não gere renúncia de uma parte que é economicamente mais fraca. Por exemplo, essa cláusula poderia ter uma relação de consumo? Poderia, se fosse benéfica para o consumidor. Olha, comprei um apartamento, se eu desistir, eu não tenho que... eu tenho que receber 100% do que eu paguei. A construtora não vai ficar com nada. Cláusula de não indenizar. Pode? Pode. Porque está beneficiando a parte economicamente mais fraca. Agora, se for a cláusula de não indenizar para o fornecedor, olha, caso atrase 1 ano, 2 anos, não tem nenhum direito de responsabilizar, essa cláusula é nula de pleno direito, porque é uma cláusula abusiva e é vedada pelo artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. Então, pessoal, a cláusula de não indenizar a gente vai usar quando as partes tiverem relação de igualdade ou se essa cláusula for benéfica para uma parte que seja economicamente mais fraca. Tá bom? Então, aqui a gente encerra as excludentes de responsabilidade, tá? E terminamos falando também da cláusula de não indenizar, que também pode se assemelhar a isso. É importante a gente conhecer essa cláusula de não indenizar, é importante termos ciência em relação a essa cláusula. Então, para a gente fechar, o que a gente viu em relação às excludentes da responsabilidade? Nós estudamos na parte 1, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito. Parte 2, caso fortuito e força maior e culpa exclusiva da vítima. E parte 3, fato de terceiro e cláusula de não indenizar. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês, um forte abraço e até a próxima.